Meu nome é Fernando Oliva, sou co-curador da exposição Degas, ao lado do Adriano Pedrosa, que é diretor artístico aqui no MASP. Ter exibido aqui a coleção de bronzes do MASP é algo bastante raro e único. Havia 15 anos que esse conjunto não era mostrado no Brasil. Apenas outros 3 museus no mundo possuem essa coleção completa de bronzes. Além do MASP, o Museu d'Orsay em Paris, o Metropolitan de Nova York e a Glyptotek em Copenhague. E mesmo esses museus, muitas vezes eles não expõem essa coleção na sua totalidade, que é o que o MASP está fazendo aqui agora. O público é recebido aqui na exposição do Degas pela bailarina de 14 anos. Primeiro, na parte externa, na entrada, no hall de entrada da galeria do primeiro andar, com uma imagem feita pela Sofia Borges. A Sofia Borges foi convidada a dialogar com os bronzes do MASP, produziu centenas de imagens, da quais selecionamos 15 para integrar essa exposição, e elas funcionam de maneira praticamente instalativa sobre os cavaletes de vidro da Lina Bo Bardi, em diálogo estreito com os bronzes do Degas. Já aqui dentro, a gente encontra a bailarina de 14 anos do Degas, essa escultura que foi criada em 1880 e exibida no ano seguinte na Exposição de Arte dos Independentes em Paris. Essa escultura causou um grande choque, ela foi um escândalo na época e ela tem pouco a ver com a recepção que se fez dela a partir da segunda metade do século XX, com toda essa leitura relativa ao balé, aos tutus e sapatilhas, esse mundo um pouco idílico do balé. Na verdade, ela foi recebida como algo da ordem do grotesco, do bizarro, e ela causou muito desconforto na segunda metade do século XIX. Ela foi comparada a autômatos, que são aqueles robôs que estavam muito em voga na segunda metade do XIX. Ela foi comparada àquelas cabeças de cera dos criminosos que eram exibidas em gabinetes de curiosidades e museus de cera na França. Ela causou um estranhamento muito grande pelo próprio realismo dela, o fato dela trazer um vestido, dela trazer um lenço que amarrava o cabelo e também cabelos naturais. Tudo isso causou um choque muito grande no público e na crítica da época. O Degas ficou muito desgostoso com a recepção que essa escultura teve, tanto que ele não fundiu nenhuma outra escultura e não expôs nenhuma outra escultura mais em vida. As esculturas do Degas elas foram fundidas pós-mortem entre 1919 e 1931. O Degas passou a história da arte como o pintor das bailarinas, o artista que representava sobretudo as bailarinas. Mas, obviamente, o interesse dele era muito mais amplo, ele tinha um interesse na dinâmica do movimento, na presença do corpo no espaço. Ele deixou, ao final da vida, cerca de 6.000 obras. Ele trabalhava obsessivamente, um trabalho sobretudo de ateliê, aonde essas modelos, bailarinas, mas também mulheres em cenas de toilette e outras situações, posavam para ele. Ele reproduzia, por meio do desenho, da pintura e também nas esculturas de cera, essas modelos. Certamente a relação dele com o balé era muito intensa. Dessas 6.000 obras, 2.000 se referem ao universo da dança. Ele observava essas bailarinas, sobretudo na Ópera de Paris, que ele frequentava como assinante da ópera. É importante lembrar que a arte do balé, nesse momento, estava em franca decadência, nas décadas de 1870, 1880 e 90 do século XIX. Parte do interesse do Degas por esse lugar que não era mais uma arte nobre, não era considerada uma arte entre as de grande relevância naquele momento, tem a ver com esse dado de modernidade do Degas. Poucos estavam olhando para esse lugar naquele momento. Essas esculturas que a gente tem aqui, elas foram feitas originalmente em cera. Das 150 esculturas que foram encontradas no ateliê dele, apenas 73 foram aptas a serem fundidas em bronze, e é essa coleção que o MASP possui e está apresentando aqui. O Degas raramente fazia desenho de observação, ele observava essas cenas na Ópera de Paris, ele também tinha acesso aos ensaios das bailarinas, como a Bonnet, como assinante da ópera,
mas, sobretudo, elas posavam para ele no ateliê, em longas sessões em que ele desenhava, pintava e fazia as esculturas dessas meninas. Entre as jovens meninas que posavam para o Degas no seu ateliê, estava a Marie van Getten, desde os 13 anos, que é essa menina que posou para a escultura que veio a ser chamada Bailarina de 14 anos. A gente vê ela aqui atrás de mim, na representação da Sofia Borges. Essa menina vinha de uma família muito humilde, como a maioria dessas meninas do balé, que morava na periferia de Paris. A maioria delas não tinha pai, eram famílias nas quais as mães eram obrigadas a cuidar sozinhas dos filhos. Elas trabalhavam como lavadeiras, passadeiras e outras atividades que eram muito mal remuneradas, uma situação social muito difícil da mulher na segunda metade do século XIX. Essas jovens bailarinas tinham que ajudar a família e muitas vezes elas eram forçadas à prostituição pela condição social em que elas viviam e muitas vezes com o apoio das próprias mães. A história da Marie é em parte conhecida. A irmã dela foi obrigada a se prostituir e, por conta de incidentes em relação a outros assinantes da ópera, a irmã dela foi expulsa da ópera. A Marie começou a faltar às aulas e, depois de um tempo, ela também desapareceu e não se teve mais notícia dela. Parte do choque que a bailarina de 14 anos causou a ser exibida está relacionada justamente a essa questão, a origem social da Marie e ao fato delas estarem nessa fronteira com a prostituição. Isso, a sociedade burguesa, parisiense do momento, especialmente o sistema da arte, que era bastante aristocrático, tinha uma certa repulsa a esse lugar e ao fato do Degas se relacionar com esse lugar social. É importante lembrar que antes de serem bailarinas, ou enquanto bailarinas, estamos falando de mulheres trabalhando e de mulheres trabalhando na França do século XIX, que era um lugar bastante complicado. O número de profissões que elas podiam desempenhar era muito limitado, muitas vezes profissões associadas a trabalho braçal, mal remuneradas, ou então essa mulher poderia casar e dentro de um casamento ela seria musicista, tocaria piano, como muitas mulheres da aristocracia representadas pelo Degas. Então, um outro dado de modernismo nesse artista está no interesse dele pela mulher trabalhadora do século XIX. Lavadeiras, passadeiras, mas também massagistas, além das bailarinas, e como a gente pode ver aqui nessa obra, colheita de maçãs, mulheres trabalhando em colheitas, como essa obra que pertence ao MASP, esse relevo. Uma das mudanças que o Degas notou e representou na sua obra está associada a uma transformação de ordem arquitetônica, técnica, que é, com a chegada da água encanada e a água quente a todos os pisos das casas e edifícios cada vez mais altos, isso mudou totalmente a relação que as pessoas, especialmente as mulheres, tinham com a própria toalete. Então, o lugar do banho, de se pentear, de se arrumar, ganhou um tempo e um espaço particular, privado, e o Degas, muito atento a isso, passou a representar essas mulheres nessa situação que é chamada toalete. Então a gente tem mulheres se penteando, entrando e saindo das banheiras, se secando, além de uma série de bronzes aqui do museu, parte dessa coleção de 73 esculturas, nós temos os dois desenhos em pastel em grandes dimensões para os padrões do Degas, que são esses que estão aqui atrás de mim, que mostram mulheres em cena de toalete. São dois desenhos em pastel magníficos, muito bem realizados, que estão entre os melhores do Degas. As cenas de toalete no Degas foram as responsáveis pela fama que se criou em torno dele como um homem, um artista misógino. Há todo um debate na história da arte sobre a misoginia no Degas, e esse debate não é recente, ele surgiu com o Degas ainda em vida, a acusação de que ele não gostava de mulheres e que ele tratava suas modelos do sexo feminino muito mal. Nos anos 70, já do século XX, Norma Broad, uma grande estudiosa de Degas, publicou um texto que se tornou uma referência nesses estudos que se chama
a misoginia de Degas. Misoginia entre aspas, porque ela defende que, na verdade, ele não era um artista misógino, ele era apenas um homem do seu tempo e que ele não tratava as mulheres especialmente mal. Ele era apenas um homem rude, um misantropo, e ele também tinha essa relação com as modelos, assim como outros artistas da época. Esse debate persiste até hoje e a gente tem um reflexo disso também no nosso catálogo, com um texto inédito da Norma Broad sobre esse assunto. Como vocês sabem, o MASP não tem se furtado a discutir essas questões, tanto que no nosso catálogo esses temas também são tratados. São temas que muitos catálogos, muitos projetos em torno do Degas, no Brasil e no mundo, não enfrentam. As questões sociais, políticas e também de identidade, de raça, de sexo, de gênero, são assuntos que o museu tem incorporado, sem deixar de lado a história canônica, a história tradicional, em relação a esses artistas. A artista brasileira Sofia Borges foi convidada no começo do ano para estabelecer uma relação com os bronzes do Degas. Ela trabalhou em diálogo estreito com a curadoria esses meses todos, atravessamos a pandemia juntos, e ela fotografou esses bronzes, especialmente a bailarina de 14 anos, de maneira obsessiva. Ela produziu centenas de obras e juntos escolhemos 15 trabalhos que estão expostos aqui na galeria do primeiro andar, em fricção com os bronzes do Degas. Essas fotografias da Sofia, elas chamam a atenção, elas ressaltam a brutalidade do bronze, o gesto do artista. Você vê com ainda mais evidência a mão do Degas sobre essa cera, depois transformada em bronze. Especialmente a bailarina de 14 anos ganhou versões totalmente novas, leituras totalmente inéditas e radicais. É o tipo de leitura em diálogo com aqui a instalação, a expografia, que é muito incomum, que você não vê em museus ao redor do mundo, que em geral optam por soluções mais tradicionais e mais austeras. Inclusive, ela traz um retorno a esse gesto inicial da bailarina, que é uma adolescente que desafia, que lança um olhar insolente para o artista que está representando, para o sistema da arte, para o patriarcado. Ela não é uma menina apenas que vai dançar balé ainda nesse universo idílico dos tutus e sapatilhas. Ela é uma adolescente que trabalha longas horas, que é explorada e que está descontente com essa situação. E o olhar dela traduz isso. Esse tipo de retorno a uma bailarina dura, grotesca, inconformada, é algo que as fotos da Sofia Borges resgatam, e isso ficou muito especial aqui no diálogo direto com a bailarina e com as outras bailarinas do Degas. A instalação das fotografias da Sofia foi decidida em parceria com ela, em diálogo com o artista, e nós procuramos estabelecer relações entre a disposição dos bronzes nas vitrines e as fotografias da Sofia. Aqui, por exemplo, a gente pode ver a escultura Bailarina ajeitando a dragona direita e ali atrás uma leitura que a Sofia fez dessa escultura. Essa situação é muito exemplar porque ela mostra que o olhar da artista pode reconfigurar totalmente essa escultura em bronze, não apenas pela dimensão em grande escala, como ela está aqui no cavalete de vidro, mas também pela maneira como ela fotografa. Na fotografia da Sofia, você não vê o rosto da bailarina, porque a Sofia fotografou em contre-plongé, de baixo para cima, fazendo com que o braço da bailarina tampe o seu próprio rosto, como se ela tivesse com vergonha. Então é muito interessante esse tipo de relação e a gente procurou reforçar isso aqui na maneira de dispor os bronzes e as fotografias nesse diálogo entre técnicas diferentes, o que é muito incomum numa exposição do Degas. O interesse do Degas não era exatamente as bailarinas e o mundo do balé, era também um pretexto para os seus estudos de movimento, da presença e da dinâmica do corpo no espaço. Ele também representava outras situações de movimento, como as cenas de toalete, como a gente já viu, mas também cavalos. E a questão social também faz parte desse universo, uma vez que ele era um frequentador do jockey, um lugar onde a burguesia, a aristocracia aparecia para ver e ser vista na Paris do século XIX. Ele aproveitava para estudar o movimento dos cavalos e dos jockeys sobre os cavalos.
O Degas foi também um fotógrafo experimental, um fotógrafo amador. Ele usava a fotografia para estudos de movimento. Então é interessante ver essa relação entre essa série de cavalos, que a gente tem aqui nessa vitrine, e as fotos do Edward Muybridge, os seus estudos de movimento, a sua decupagem do movimento, que era algo que certamente o Degas estava olhando naquele momento. Espero que vocês tenham gostado dessa visita virtual e, para quem puder, que venha visitar presencialmente. A exposição fica em cartaz até 1º de agosto de 2021. Quem vê aqui vai perceber que a gente pensou na expografia em parceria com a Juliana Zibel, nossa arquiteta aqui no museu, que pensou nessas cores. A gente criou aqui um degradê de cores que cria um ambiente quase imersivo em direção a esse fundo infinito lá no final, onde tem ainda as fotografias da Sofia em diálogo com os bronzes nas vitrines. As vitrines foram desenhadas em diálogo estreito com os cavaletes de vidro da Lina Bobardi, ressaltando elementos de leveza, de transparência, de atravessamento. E a gente pode ver as fotografias da Sofia sobre os cavaletes. Também na nossa pinacoteca do 2º andar tem uma fotografia dela, da bailarina de 14 anos, lá em outro contexto. E aqui embaixo, em atrito com os bronzes do Degas. A gente tem também essas fotografias em grande escala, como essa que vocês podem ver aqui atrás de mim, mostrando 4 bailarinas do Degas. E isso também está em perspectiva com uma fileira de bronzes que a gente tem logo aqui adiante. O catálogo dessa exposição se chama Degas, Dança, Política e Sociedade. Mais até do que um catálogo, ele é um livro sobre o Degas, um livro bastante incomum, bastante singular, porque ele enfrenta essas questões delicadas, polêmicas, ligadas a questões sociais, políticas e de classe, de identidade, gênero e raça, no trabalho do Degas. Foram convidadas 9 autoras, aqui do Brasil, Ana Magalhães, que é diretora do MAC e fala sobre a chegada da bailarina de 14 anos ao Brasil e como a recepção da bailarina, da imagem da bailarina, veio mudando desde aquele momento para cá. E outros textos muito interessantes de Antia Kallen, Raíza Hexter, Norma Broad, que é uma autora muito importante, uma autora feminista, que reviu toda essa ideia da misoginia em torno do Degas. O catálogo também tem mais de 200 ilustrações do Degas e outros artistas de referência. Uma biografia também escrita inédita, para ele. É um lugar muito especial esse do catálogo da exposição que vocês deviam também dar uma olhada.